Coral Louvor Excelso, sinônimo de excelso, admirável, assombroso, espantoso, estupendo, excelente, formidável, inaudito, magnificente, magnífico, maravilhoso, sublime, surpreendente. É assim que o nosso coral Louvor Excelso é, na adoração a Deus, com glória, com hinos, que venha exaltar o nome de Deus. Que essa é a nossa proposta e que seja assim enquanto nós estivermos aqui, né? Nós vamos ficar de pé, igreja, para agradecermos a Deus por estarmos mais uma vez na casa dele, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Eu queria convidar o seminarista Manan que viesse ao microfone e que dirigisse a Deus nesse momento em oração. Senhor meu Deus, Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado mais essa rica oportunidade de estar em Tua casa. Obrigado, Senhor, porque quando ouvimos este coral cantar, podemos, Senhor, muito de longe, ter a sensação, ó Pai, que estamos ouvindo o coro celestial. Obrigado, Senhor, porque essas vozes, ó Pai, têm cantado do Senhor. Essas vozes têm usado a voz que o Senhor deu, o dom que o Senhor deu, ó Pai, para falar em forma de poesia sobre a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada corista. Obrigado, Senhor, pelos 50 anos que este coral está realizando, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do irmão Alex. Abençoa, ó Pai, dê direção à sua vida e à sua família. Abençoa a vida, Senhor, de cada um que adentrou nesta noite. E que possamos juntos, ó Pai, glorificar o nome do Senhor. E, Senhor, que possamos também abrir os nossos corações, estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar.
Fica conosco nessa noite, ó Pai. Receba o nosso culto, a nossa adoração, e que possamos a cada dia reconhecer que não somos nada e que precisamos mais de Ti. Essa é a minha oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Cantemos ainda o hino 335, Segurança. Irmãos, vamos ficar em pé para louvar o Senhor? Fazer um exercício aí, irmã Soraya acabou de se sentarem. Oremos junto, igreja. O texto está impresso no nosso boletim de Isaías 12, 4, 6. Isaías 12, de 4 a 6, no nosso boletim. Vamos juntos? E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, proclamai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos aqui, 50 anos desse coral. E isso é motivo de estarmos agradecendo a Deus nessa noite. Mas eu queria contar um pouco para a igreja, um pouquinho da história do coral. O nosso coral está completando 50 anos e começou em 13 de julho de 1963. E nós temos hoje aqui a primeira secretária do coral. Ela está presente, é a irmã Dail Mota. Ela foi a secretária. O pastor era o pastor Walter Velasco, que era o pastor da igreja. E sabe quantos coristas tinha? O primeiro coral tinha 13 coristas, né? E aos poucos esse coral foi crescendo, né? Ganhou outros regentes. O regente era o irmão Ananias, eu creio que é o pai da irmã Adma, né? Que mora hoje em São João do Paraíso,
foi o primeiro regente do coral, né? E aí foram passando outros regentes, e hoje nós temos o irmão Alex. Mas esse coral se reunia aqui na igreja, tá? Na sala ali atrás, e redigia uma ata. Toda reunião era feita uma ata para rolar os membros. Cada membro que chegava, né, irmã Dail, era feita uma sessão e ia se rolando os membros. Então começou com 13 componentes, a irmã Dail Mota sendo a primeira secretária, pastor Walter Velasco, o pastor da igreja, e o irmão Ananias como sendo o primeiro regente. E nós tivemos ali outros nomes, mas no momento eu não gravei os nomes de todos os componentes. Cada componente que entrava ficava registrado em ata. E nós temos os livros, né, de todas as sessões desse coral. E isso é maravilhoso. Então eu queria pedir à irmã Dail Mota que ficasse de pé. E também tem outros coristas do coral. A irmã Dail, como o irmão já conhece, foi a nossa primeira secretária. Agora eu queria que outros irmãos que já fizeram parte do coral, que também ficassem de pé. Sabemos que o irmão Rui está presente, foi o irmão presidente por muitos anos, irmão Clemilce, né, também de outra igreja que já fez parte do nosso coral, irmão Sidney, irmão Daniel, também está lá atrás, fez parte do nosso coral, seu Jovelino, Eliette, né? Irmã Cecília está presente, tá? A irmã Maria aqui, né? Vamos fazer o seguinte, eu queria convidar esses irmãos que já cantaram no coral que viessem aqui para frente, não é? O irmão Rui, o irmão Daniel, o irmão Sidney, irmão Adail, irmã Maria, Clemilce, todos os irmãos que ficassem. Genilson está aqui. Membros fundadores, nós temos também membros fundadores, né? Irmão Adail, irmã Dail e Sidney são membros fundadores do coral. Olha que maravilha! Nós estamos aqui hoje, irmãos, é graças a esses irmãos fundadores, né? O irmão Rui esteve na presidência por vários anos desse coral, né? E eu fico assim, alegre de saber que a irmã Dail é nossa primeira secretária, né, do coral. Isso é maravilhoso. Então é motivo de nós agradecermos a Deus, pelos irmãos que estão aqui à frente, né, por esses irmãos que estão aqui cantando, né? Tem uns irmãos aqui mais da velha guarda, o irmão Genilson, né, por exemplo, né, que já começou desde novinho cantando no coral. E eu tenho certeza, como a irmã Maria Helena falou hoje de manhã, daqui uns anos, né, Laura, João Vitor, vai falar, cantei nos 50 anos do coral, né? Então hoje os irmãos podem falar, né, cantei no coral que está ali. Isso é motivo de alegria. Eu queria convidar o pastor Samuel que viesse ao microfone, que orasse a Deus, agradecendo a Deus. Nós agradecemos muito aos irmãos que cantaram conosco, que ajudaram esse coral, principalmente os membros fundadores, tá? Então oremos agradecendo a Deus pela vida desses irmãos. Oremos. Grande Deus, nosso eterno Pai, a nossa alegria, Deus, nessa noite, quando podemos celebrar, Deus, o Teu nome e reconhecer, Deus, as grandes coisas que o Senhor tem feito em nosso meio. Assim, ó Deus, como nós lemos, ó Deus, exaltando ao Senhor, ó Deus, nós queremos proclamar os Teus feitos grandiosos. Queremos, ó Deus, falar com todas as pessoas as maravilhas que o Senhor tem feito, e a maior delas é a salvação da nossa alma. Muito obrigado, Deus, pela vida dos irmãos que estão aqui à frente, que já fizeram parte do coral Louvor Excelso. Alguns estão em outras igrejas, ó Deus, seja na nossa cidade ou até mesmo em outras cidades, ó Deus, mas queremos agradecer por esta noite, por eles estarem aqui conosco, e também, ó Deus, os membros da igreja que já cantaram, ó Deus, e queremos agradecer, ó Deus, ao Senhor, porque essas vidas foram muito importantes, ó Deus, na trajetória desses 50 anos, que eles sejam grandemente abençoados por Ti. Obrigado, Deus, por cada pessoa que entrou aqui. Receba, Deus, a nossa gratidão, a nossa adoração. Nós fazemos o nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, nós agradecemos muito a presença dos irmãos. Eu vou convidar a irmã Joselma, que é a presidente do coral, ela vai trazer uma palavrinha para os irmãos. Nós vamos estar fazendo neste momento uma homenagem aos nossos regentes. Ao longo desses anos, desses 50 anos, nós tivemos muitos regentes que passaram por nós.
tivemos o nosso primeiro regente, né, o irmão Ananias Ribeiro de Souza, que é o pai da irmã Adma, e eu quero convidá-la que venha aqui na frente neste momento, para ela estar recebendo. O irmão Ananias já fez 90 e quantos anos? 94 anos, para a honra e para a glória de Deus, e para uma satisfação minha, porque o tio Ananias é meu tio, é irmão da minha avó. E ele era, digamos, na linguagem de hoje, autodidata. Ele nunca aprendeu música, ele nunca estudou música. Ele aprendeu música ouvindo. E regeu vários corais, regeu o nosso, regeu o coral de Boa Hora, regeu por muitos anos o coral da Igreja Batista em São João do Paraíso. Então, para nós é uma alegria muito grande. A irmã Adma vai estar recebendo essa homenagem, vai estar passando ao tio Mani, em honra ao mérito. Ananias Ribeiro de Souza, o coral Louvor Excelso, da Terceira Igreja Batista São Fidélis, concede-lhe esta presente moção honrosa, com gratidão e reconhecimento pelo relevante serviço prestado como maestro do coral, e desejamos a ponte. Eu estou com dificuldade de ler. Ao coral Louvor Excelso, Terceira Igreja Batista São Fidélis, concede-lhe esta presente moção honrosa, como gratidão e reconhecimento pelos relevantes serviços prestados como maestro do coral. Desejamos a contínua renovação das bênçãos celestiais sobre a vida do irmão e da sua estimada família. Terceira Igreja Batista. Poder continuar, dando continuação no grupo coral que papai organizou aqui, que meu pai organizou. Que Deus dá saúde a ele, está velhinho, com 94 anos, não está andando mais, mas está com a cabeça boa, canta, ora muito bem, conversa com todo mundo. E espero que Joselma ia lá fazer uma visita a ele. Não foi, mas nós não tá bom ainda. Se Deus quiser. Depois do irmão Ananias, o regente, tivemos muitos outros regentes que já estão na glória, o irmão Sebastião, o irmão Aristides, o pastor Saulo Luiz também foi regente do coral, e depois tivemos o irmão Aleí, depois tivemos a irmã Carla, e depois tivemos novamente o irmão Aleí. Então nós vamos convidar a irmã Carla, que venha também aqui à frente, está recebendo esta honrosa homenagem. A mesma coisa que foi escrita para o irmão Ananias, também foi escrita para a irmã Carla. Eu quero pedir à irmã Elvanda que esteja passando as mãos da irmã Carla, essa homenagem honrosa. Irmãos, o nosso grande desafio do coral na minha época foi não falhará, não foi? Não falhará, não me falhará, não. Quando eu precisar, no Senhor me deixará, não falhará jamais. E o Senhor não tem falhado para aqueles que o servem verdadeiramente. Nós estivemos na casa do irmão Aleí na terça-feira e fizemos o convite a ele para estar aqui conosco nesta noite, também para receber essa honrosa homenagem. Eu não sei se o irmão Aleí está presente, está? Porque eles tinham um compromisso também na igreja, na segunda igreja. Eu creio que ele não pôde estar presente, mas nós vamos estar levando a homenagem do irmão Aleí e entregando a ele pessoalmente na ocasião oportuna. Agora nós vamos louvar junto, Eu convido o grupo que faz a parte de apresentação de visitantes, que venha nesse momento dirigir alguns cantos na igreja.
Boa noite, igreja. Nós estamos muito felizes por estarmos podendo participar, junto com os nossos irmãos de coral, dessa data tão festiva, 50 anos louvando o nome do nosso Deus. Neste momento nós queremos reconhecer as pessoas que estão nos visitando nesta noite. Pedimos a todos os irmãos de outras igrejas e pessoas também que não fazem parte de nenhuma igreja que se coloquem de pé para que recebam um aperto de mão dos nossos irmãos. Peço aos irmãos que estão aí próximos a essas pessoas que possam estar dando boas-vindas, cumprimentando, deixando-os bem à vontade. Nós agradecemos a presença de todos vocês e agora queremos pedir que toda a igreja se coloque de pé. Agradecemos muitíssimo a presença de todos vocês e que vocês sempre possam se sentir muito bem aqui no nosso meio, porque é muita alegria para nós podermos contar com a presença de vocês aqui. Irmãos, há um ditado popular que diz que quem canta, seus males espanta. Só que nós, como servos de Deus, nós não cantamos para espantar males, nós cantamos para louvar ao Senhor. No livro dos Salmos 34:1, nós lemos: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Vamos louvar, irmãos, ao Senhor com este cântico que é um salmo de louvor ao nosso Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Que a cada dia nós devemos querer conhecer mais o nosso Deus. Nós conhecemos a história de Jó, que foi aquele homem íntegro, temente a Deus, e que foi provado. Perdeu tudo que tinha, família, bens, a própria saúde, mas jamais amaldiçoou o seu Deus. E ele pôde
no final do livro, declarar que antes conhecia o Senhor de ouvir falar, mas que naquele momento ele conhecia de andar com o Senhor. E é isso, irmãos, que nós devemos buscar a cada dia, ter uma experiência. Devemos querer conhecer o Senhor a cada dia em nossas vidas. Neste momento, queremos convidar todos que baixem suas cabeças, levem os seus pensamentos a Deus e peçam ao Espírito de Deus que nessa noite possa usar tudo que for feito aqui para tocar em nossos corações, para que o Senhor possa estar nos falando a
cada dia, para que sejamos servos mais fiéis, para que sejamos filhos do Deus Altíssimo, mas que o Senhor tenha prazer em nossas vidas. Podemos, ó Deus, levantar as nossas vozes e render louvores ao Senhor, porque reconhecemos que só o Senhor é digno de todo louvor, toda glória, toda adoração. Te agradecemos, ó Deus, pelos 50 anos deste grupo, deste coral. Muito obrigado, Deus, pelas vidas que aqui iniciaram, Pai, este coral. Muito obrigado, Deus, pelos regentes que tiveram, Deus, a tua direção para guiar este coral, Deus. E te agradecemos, Deus, pelos teus servos que hoje aqui estão, continuando, Pai, esta grande obra. Muito obrigado, Deus, pela vida do irmão Alex, que o Senhor trouxe, Deus, para que somasse conosco, Deus, forças para
que pudéssemos, ó Deus, levar essa grande obra adiante. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada pessoa que aqui entrou nesta noite, com o desejo, Pai, de estar diante de Ti, estar na Tua presença. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe cada vida aqui, e aqueles, ó Pai, que aqui estão, que ainda não tomaram o propósito, Pai, de seguir o Senhor. Que esta noite seja uma noite de oportunidades, em que pessoas, ó Deus, se renderão aos Teus pés, reconhecendo que só o Senhor pode salvar. Ó Deus, salva vidas aqui nesta noite. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue usando este coral, para que possamos, ó Deus, cantar hinos em louvor ao Senhor. Te pedimos também, ó Deus, que o Senhor abençoe o nosso pastor. Que ele, ó Deus, seja mais uma vez usado pelo Senhor, e que as palavras, ó Deus, que virá, ó Deus, seja de encontro, Pai, aos corações. Que almas, ó Deus, se rendam aos Teus pés. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, ó Deus, pelas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Eu convido a igreja que abra suas Bíblias no livro de Salmo 66, versículo 17 e 20. Buscando a Deus com louvor a céus. Eu queria que os irmãos me acompanhassem na leitura. Cada um tem uma versão, né? Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Nós faremos nesse momento um momento de intercessão, né? E maravilha! Nós sentimos essa misericórdia, a misericórdia de Deus que não nos deixa desamparados. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração. Então, que Deus, vamos agora pedir a Deus pelos nossos motivos, né? Cada um tem o seu motivo. Eu queria pedir ao pastor que viesse conosco nesse momento, porque ele conhece vários casos, né? Conhece vários motivos. E nós faremos essa oração. Vamos ouvir os irmãos primeiro, então depois o pastor fará esse momento. O texto que a irmã Soraya leu fala em clamar ao Senhor. E nós agradecemos porque temos um Deus a quem nós podemos clamar e descansar nele. Porque as tempestades vêm. Quem diz que ser cristão é fácil, está enganado. Porque ser cristão requer coragem, requer persistência. As tempestades vêm. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas a diferença é que nós passamos pelas tempestades com Jesus conosco no barco. Oh,
Meus irmãos, meus amigos, nós queremos orar, queremos interceder por aquelas pessoas que estão precisando da nossa oração. São pessoas enfermas, são pessoas de idade avançada, são pessoas desanimadas, cansadas, enfrentando problemas diversos. Cada um tem um motivo, cada um tem uma situação, cada um tem uma necessidade. A irmã Angie está anunciando aqui sobre uma menina chamada Luísa, né, que foi alvo da oração do grupo de intercessão, que enfrentava um tumor, né, e a mãe anunciou e postou uma foto em que ela está curada. Né? É motivo da gente agradecer a Deus por essa vitória, essa bênção, né, que Deus faz de forma tão especial. Nós queremos também aqui lembrar a irmã Cláudia Noemi, fez uma cirurgia, né, já está na sua casa. Queremos pedir a Deus por um pleno restabelecimento. Queremos lembrar, irmãos, da Geórgia. Né? Talvez muitos aqui conheçam a Geórgia. É uma pessoa que de uma vida está vivendo de forma muito atribulada, né? Mas reconheceu Jesus como Salvador. Está há 2 meses lá na comunidade terapêutica Elcia Barreto, ali em Campos. Na semana passada ela veio embora, não suportou a questão da abstinência, veio também no sábado, ela retornou lá para a clínica, entendeu que ela precisava voltar, porque então sua vida seria destruída. E meus irmãos, eu quero dizer que é isso que vai acontecer. Precisamos orar, interceder a Deus, não só pela Geórgia, mas por muitas outras mulheres que estão também escravizadas pelas drogas, pela prostituição, que estão sendo resgatados pelo Senhor. Mas aqui, no nosso conhecimento, esteve aqui conosco, hoje está ali em Campos, é a Geórgia. E nós queremos orar pela Geórgia. Queremos orar pelo Pedro está ali, pelo João. João esteve conosco, é o pai da Geórgia. A bebida está acabando com o João. Temos que orar e interceder por ele, para que ele seja liberto desta situação. Queremos, irmãos, lembrar dos nossos irmãos idosos, acamados, que já não podem mais participar de uma noite festiva como esta. E você tem o nome de alguém, um conhecido, alguém da sua família, seu vizinho, alguém do seu local de trabalho, da sua escola, da sua faculdade, está precisando de oração. Você coloca esse nome diante de Deus e nós vamos orar. Nós vamos interceder ao Senhor. Vamos juntos. Feche os seus olhos. Querido Deus, nosso Pai, nós, ó Deus, engrandecemos ao Senhor. E neste momento, de forma muito especial, nós aqui estamos juntos, ó Deus, em oração, Deus, clamando, Deus, por tua misericórdia e tua graça. Deus, nós sabemos que somos necessitados. Deus, somos carentes da tua misericórdia e da tua graça. Meu Deus, nós queremos insistir, ó Deus, de que o Senhor derrame sobre nós, ó Deus, constantemente a tua misericórdia. Porque sabemos, ó Deus, que se não for a misericórdia do Senhor, nós seríamos destruídos. Deus, obrigado pelo privilégio da oração. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio da intercessão, em que nós podemos apresentar, ó Deus, a nossa vida ao Senhor, os nossos problemas nós podemos lançar sobre o Senhor, e nós podemos descansar que a vitória vem, porque o Senhor garante na sua palavra. Deus, por favor, queremos pedir aqui, ó Deus, para abençoar os nossos irmãos que estão idosos. Deus, eles perderam as forças, perderam seus amigos, muitas vezes estão distantes dos seus familiares, mas eles são os amados do Senhor. Que eles sejam visitados, consolados pelo teu Espírito. Quero pedir a Deus, por favor, pela Geórgia, Deus, guarde aquela vida, Senhor, e livra, Senhor, completamente de toda a artimanha do diabo, Deus, para destruir a sua vida. Deus,
seja com ela, Deus, abençoe. Abençoe a comunidade terapêutica ali em Campos, ó Deus. Todas aquelas mulheres que estão ali buscando, ó Deus, no Senhor, a condição para uma vida melhor. Deus, quero pedir, por favor, pela irmã Cláudia Noêmia, Deus, que ela tenha um restabelecimento pleno, Deus, da sua saúde, Deus, dessa cirurgia que foi feita, para continuar servindo ao Senhor, honrando ao Senhor, glorificando o nome santo do Senhor. Quero pedir a Deus pela irmã Antônia, Deus, a serva também que vai passar pela cirurgia. Abençoe, Deus, a sua vida, abençoe a sua família. Quero pedir a Deus pela irmã Albéria, Deus, também que está aguardando, ó Deus, uma cirurgia. Deus, seja com a tua serva e com a sua família, Deus. Eu quero pedir pelo Gabriel, Deus, abençoe o Gabriel, Deus. Cuide dele, Deus, derrama a tua misericórdia e graça sobre ele, Deus. Eu quero pedir a Deus pelas famílias da tua igreja. Quero pedir a Deus ao Senhor, por favor, para abençoar os amigos que entraram aqui com as mais diferentes necessidades, mas que nessa noite sejam abençoados pelo Senhor. Ó Deus, receba a nossa oração. Atenda, Deus, a nossa oração, porque nós fazemos confiante no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Anunciando a palavra de Deus com louvor aos céus. Nós ouviremos mais uma música no nosso coral. E logo a seguir, o pastor então estará para falar.
Meus amados, nós temos nessa noite a oportunidade de agradecer a Deus pelo Coral Louvor Excelso, os 50 anos do coral. Podemos refletir sobre a trajetória dos nossos irmãos desde o começo até os dias atuais. Podemos pensar sobre as situações difíceis que enfrentaram, os momentos até mesmo de cansaço, de desânimo, mas foram perseverantes e chegaram até o dia de hoje, nesta grande celebração. Juntos nós podemos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Vamos falar juntos, vocês aqui? Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Salmo 126:3. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Meus amados, quando nós podemos agradecer a Deus por cada pessoa que passou pelo coral, pelos irmãos que chegaram ultimamente, por aquelas pessoas que de alguma razão contribuiu para que o coral avançasse, o coral cumprisse a sua missão. E sabemos, meus irmãos, que não é simplesmente uma questão de estarem aqui semana após semana para ensaiarem ou para cantarem, se apresentarem de forma bela, bonita, diante da igreja ou das pessoas, mas nós entendemos que o coral, ele tem uma mensagem. O coral, ele anuncia uma mensagem. Por muito tempo nós ouvimos, quando se chamava alguém para cantar, nós vamos ter agora uma inspiração musical, nós vamos ter agora uma participação musical. Mas nós entendemos, irmãos, que é uma mensagem musical. Assim como é a mensagem bíblica, nós entendemos que é uma mensagem também sendo proclamada. De outra forma, muito tempo se utilizou a expressão da música tão apenas como uma situação para tapar e preencher o espaço dentro do culto. E as pessoas então entendiam que a mensagem que seria cantada, o hino que seria cantado, seria tão somente para preencher um espaço dentro da estrutura do culto. E aí poderia conversar, fazer qualquer outra coisa, que alguém está cantando, alguma pessoa está cantando, ou um conjunto está cantando, e talvez não importasse muito bem o que estava sendo dito e anunciado. Mas a música, meus irmãos, não é de forma alguma para preencher um espaço, não é para preencher uma questão de estrutura dentro do culto, mas a música tem um propósito. A música, ela tem um propósito. E se você prestou atenção no tópico que está anunciando a palavra de Deus com louvor excelso, então nós anunciamos a palavra. A música é para anunciar o Evangelho, é para falar das grandezas de Deus, é para falar das maravilhas de Deus. E nessa noite, meus irmãos, eu quero de forma assim, muito objetiva, quero anunciar as maravilhas de Deus. Eu quero compartilhar algumas maravilhas de Deus que diretamente afetam a minha vida, afetam a sua vida. Algumas coisas que Deus tem feito, algumas coisas que Deus está fazendo, algumas coisas que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Algumas coisas que Deus irá fazer na nossa vida, na nossa trajetória. Eu quero então ler um texto que está no profeta Isaías, no capítulo 61. Você pode então abrir a sua Bíblia. Isaías 61. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 3. Esse texto foi utilizado por Jesus no seu ministério. Determinado dia, Jesus estava na sinagoga e ele abriu a Bíblia, abriu o livro da lei, abriu o livro do profeta Isaías, e ele então leu esse texto quando ele estava na sinagoga. E eu quero então fazer a leitura de Isaías 61, do verso 1 ao 3, em que podemos aqui encontrar algumas grandes maravilhas do Senhor, e que atinge a minha vida e atinge a sua vida,
e que faz parte daquilo que o coral Louvor Excelso tem por 50 anos anunciado. Está escrito assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, aos que choram em Sião, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém. Para que sejam carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para que ele seja glorificado. Meus irmãos, nós podemos aqui encontrar inicialmente duas grandes verdades que eu gostaria de anunciar aos amados irmãos e amigos a respeito do que está revelado nesse texto. A primeira questão, a primeira grande lição que nós podemos aprender é que a palavra de Deus fala sobre o ano aceitável do Senhor. Ele está falando sobre a bênção da salvação, está falando sobre o benefício da salvação, está falando sobre a oferta da salvação, e esta oferta da salvação, ela está sendo anunciada, compartilhada, está sendo distribuída, está sendo oferecida a todas as pessoas. Desde o dia que Jesus ressuscitou, desde o dia que Jesus orientou os seus discípulos, disse para eles, para que fossem, para que anunciassem a mensagem a todas as pessoas, para que fizessem discípulos de todas as nações. A partir do momento em que o Senhor Jesus, ele estava sendo assunto aos céus, e ele deu a orientação para a sua igreja, e ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. E ele disse que deveria então andar e percorrer toda a terra para anunciar esta verdade da salvação. De maneira que o ano aceitável do Senhor tem sido anunciado, proclamado, tem sido oferecido desde o dia que Jesus foi para o céu e orientou a sua igreja que fizesse isso. De maneira que o ano aceitável do Senhor é agora, o dia aceitável do Senhor é agora, e esta é a grande verdade que temos anunciado. Esta é a grande verdade que o coral Louvor Excelso há 50 anos tem anunciado, de que a salvação do Senhor, ela é oferecida a todas as pessoas. E é muito importante que cada pessoa aproveite a oportunidade. É muito importante que cada pessoa aproveite esta grande maravilha do Senhor, que é anunciada através da mensagem, que é anunciada através da igreja. O ano aceitável do Senhor. E quando nós pensamos nisso, nós entendemos que a centralidade da mensagem, a centralidade da pregação é a salvação em Cristo. Entendemos que Cristo está no centro daquilo que nós aqui realizamos. Toda a proclamação da igreja anuncia Cristo como Salvador e Senhor. E o profeta Isaías está transmitindo uma palavra a um povo entristecido, está transmitindo uma palavra a um povo sem esperança, está transmitindo a palavra a um povo que estava agora sendo completamente castigado pelo Senhor por causa dos seus pecados. Mas essa palavra então vem para trazer ao coração do povo de Israel, e na sequência Jesus faz uso dessa palavra, e nós entendemos que o ano aceitável do Senhor, o dia aceitável do Senhor, a oportunidade é agora. Mas não apenas essa situação, que ao mesmo tempo que a igreja ela proclama a salvação, ao mesmo tempo que a igreja proclama o dia aceitável do Senhor, o oferecimento desta salvação imediata, a mensagem da igreja
a mensagem da igreja cristã. E esta é a segunda grande verdade desse texto que quero compartilhar. É que Isaías, orientado por Deus, ele escreve a proclamar o ano aceitável do Senhor, mas ele diz também o dia da vingança do nosso Deus. Ou seja, ao mesmo tempo que anunciamos a salvação, nós anunciamos o julgamento. Ao mesmo tempo que nós cantamos sobre o benefício, a bênção da salvação, nós anunciamos também sobre o castigo de Deus sobre aqueles que rejeitaram a salvação. Então, o dia da vingança é apontar para o dia do julgamento, é apontar para a volta de Cristo, é apontar para a realidade de cada pessoa terá que comparecer perante o tribunal de Cristo, e diante do tribunal de Cristo não terá jeitinho. A pessoa não vai poder dizer: ah, mas eu estive na igreja, ah, mas eu estive participando dos cultos, ah, mas eu achei que isso não ia acontecer, ah, mas eu era uma pessoa boa, era um homem bom, era uma mulher boa, era uma pessoa boa, era um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom patrão, um bom empregado. Mas, meus amados, isso não tem valor diante de Deus. Embora seja muito importante diante de Deus no sentido de relações sociais e de obediência à própria palavra de Deus, de convivência harmoniosa, mas para a salvação, meus amados, a salvação, o que tem de fato valor é a experiência real e pessoal com Jesus. E quando nós anunciamos a vingança do Senhor, ou seja, o dia da vingança do Senhor, apontando então para o dia do julgamento, em que cada pessoa terá que comparecer perante o Senhor. E aí então, o que vai ser? Como que vai ser? Diante do julgamento, diante do tribunal de Cristo. E a pessoa então vai ter que se apresentar diante do Senhor. E é muito importante, quando nós falamos sobre essa realidade do julgamento, falando sobre o grande dia do Senhor, a volta do Senhor, o dia do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu diversas vezes sobre essa realidade. Algumas pessoas, quando ouviam falar sobre julgamento, falar sobre juízo final, falar sobre o dia que este mundo vai se acabar, e as pessoas começavam a zombar. As pessoas diziam assim: acerca disso nós vamos te ouvir outro dia. Pessoas começavam ridicularizando a mensagem da igreja anunciada pelos apóstolos, pelos pregadores do Evangelho, e muitas pessoas viraram as costas a respeito do julgamento. Brincaram com a palavra de Deus, brincaram com o oferecimento da salvação, mas sofreram as consequências de rejeitarem a oferta da salvação. Duas grandes verdades iniciais que fazem parte da mensagem da igreja, que faz parte do anúncio das maravilhas do Senhor. E é muito importante que cada um aqui nessa noite compreenda isso, esteja atento a essa realidade, esteja atento a essa revelação da palavra de Deus, para poder fazer uso da primeira em termos positivos, ter a salvação como garantia, e em relação à segunda parte, estar confiado nos méritos de Jesus Cristo como Salvador pleno e suficiente. Mas a partir da realidade que nós temos essas duas grandes mensagens, essas duas grandes verdades anunciadas pela igreja ao longo dos séculos, proclamadas nesse tempo, eu quero então chamar a sua atenção para que você nesta noite abra o seu coração. Você que ainda não tem a segurança eterna, não tem a segurança da salvação, mas que nessa noite você abra o seu coração e que você reconheça que nesta noite é a noite aceitável do Senhor para a sua vida. Você que já tem a salvação, você que já tem a experiência com Jesus, que você então agradeça a Deus, agradeça ao Senhor por este grande benefício e privilégio alcançado. Mas a palavra de Deus, ela menciona para nós
E aqui então estabelece que o Senhor, Ele quer mudar a nossa realidade, Ele quer mudar a nossa vida. E no versículo 1 nós encontramos algumas realidades propriamente sobre essa questão de mudança caracterizada na nossa realidade de vida. E o texto então ele vai apresentando de forma muito direta que a palavra do Senhor é para ser proclamada, pregada, as boas novas que salvam aos oprimidos. Quem são os oprimidos? São todos os pecadores. A palavra de Deus diz: porque todos pecaram e foram separados da presença de Deus. Todos os homens, toda a humanidade está debaixo do pecado. Não tem uma pessoa que tenha a condição de dizer assim: olha, eu não tenho pecado. Todos são pecadores, todos pecaram e todos foram lançados na perdição eterna. Jesus fez o convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E esta palavra então é para ser pregada como boas novas aos oprimidos. Pessoa vivendo na opressão do pecado, e as boas novas vêm e diz: olha, hoje a sua vida pode ser mudada. Hoje o Senhor quer transformar a sua vida completamente. Mas não apenas as boas novas aos oprimidos, porque a palavra de Deus ela segue dizendo para nós: enviou-me a restaurar os de coração abatido. Jesus vem e realiza esta grande maravilha na vida do ser humano. Hoje tem sido um tempo que as pessoas estão buscando os recursos alternativos que estão sendo oferecidos, como as drogas. E a pessoa então busca nas drogas a satisfação e o preenchimento de uma necessidade, e uma necessidade que só Deus pode de fato preencher. Enviou-me a restaurar os de coração abatido. Meus amados, eu não quero aqui desfazer do caráter importante da medicina, do tratamento psicológico. Mas, meus irmãos, temos que entender que a respeito da nossa alma, só quem pode mudar a nossa alma é Jesus Cristo. Só quem pode mudar a alma do homem é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele que pode restaurar aqueles que estão abatidos de coração. Sabemos que no físico existem muitas alternativas, mas para a alma a única solução é Jesus. Boas novas aos oprimidos, restauração àqueles de coração abatido, liberdade aos cativos. Meus amados, isso aqui é uma palavra muito profunda. Quando a gente pensa sobre a questão da liberdade aos cativos, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, no capítulo 2, ele diz: estando vós mortos em delitos e pecados. E ele vai dizer no versículo 2 que a situação daquele que está morto em delito e pecado é de submissão total ao inimigo das nossas almas. Ele está escravizado, aprisionado pelo pecado. E aí vem o Senhor Jesus e Ele restaura, Ele liberta, Ele tira a pessoa da corrente que está uma ideia de escravidão. Os combatentes romanos, eles saíam para as batalhas e eles pegavam então as pessoas que encontravam e eles tornavam aquelas pessoas como escravos. Eles acorrentavam aquelas pessoas e elas então eram levadas para o império, para que então aquele comandante pudesse chegar diante do imperador, e ele então apresentava aquela grande corrente de escravos.
Ele então chegava à frente daquela tropa, à frente dos soldados, à frente dos escravos, para entregar aqueles escravos ao seu Senhor. Mas a palavra de Deus, irmãos, diz que o Senhor Jesus, Ele veio para libertar. A pessoa que está debaixo desse domínio, ela não pode sair por si mesma, mas ela é liberta pelo poder de Jesus. Ela é tirada dessa corrente de escravidão para experimentar uma liberdade plena. O apóstolo Paulo, escrevendo esse texto, ele diz: nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, segundo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e da mente, éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, Deus nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Meus irmãos, meus amigos, aquele que está escravizado, ele não pode simplesmente dizer: não sou mais escravo. Aquele que está escravizado não pode dizer: eu não sou mais escravo. Ele precisa de ser liberto. Ele precisa receber a absolvição, a alforria. E quando nós pensamos em termos diante de Deus, em que todos os homens são pecadores, e que ele não pode sair dessa realidade por si mesmo, e algumas pessoas até tentam. E aí nós vemos aqueles que compram um caminhão de alimentos, chegam numa comunidade, distribuem e dizem: eu estou fazendo boas obras. Encontramos por outro lado aquela outra pessoa que diz: eu sou religioso, eu tenho uma religião. Encontramos ainda alguém tentando um caminho alternativo, e ela então pega e começa a flagelar, ou seja, o autoflagelo, tirar sangue do seu corpo, para receber então de alguma forma a purificação dos pecados. Mas ele está enganado, porque somente Jesus pode libertar os cativos, libertar os escravizados. Jesus veio para isso, diz a palavra que ele veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio com a missão de salvar e de buscar e salvar o que se havia perdido. Boas novas aos oprimidos, restauração aos de coração abatido, liberdade aos cativos, pôr os presos em liberdade. Podemos pensar sobre diversos exemplos, mas eu quero ficar com o exemplo daquele que estava nos túmulos. Talvez você que não tem a Bíblia, você que ainda não faz parte da igreja do Senhor Jesus, um dia Jesus foi numa comunidade chamada Gadara. Jesus foi com seus discípulos àquele lugar, e ali havia um cemitério. E naquele cemitério havia um homem. Havia um homem que ele cortava o seu corpo com as pedras. Ele arrebentava as correntes que lhe eram postas. Aquele homem assustava a sua família, os seus amigos. E Jesus chegou naquele lugar e libertou aquele homem. Depois que Jesus libertou, diz a palavra de Deus que ele estava limpo, que ele estava sentado, que ele estava vestido, que ele estava no seu perfeito juízo. Ele foi liberto, ele foi restaurado, ele recebeu as boas novas de salvação. Aquele homem agora estava em liberdade. É que Jesus faz. São ações de Jesus na nossa vida. São ações de Jesus na vida daquele que ouve a palavra e crê em Jesus. Então são ações que acontecem na vida
da pessoa que ouve o Evangelho. Mas o versículo 3, irmãos, ele fala para nós sobre o que o Senhor Jesus ele quer fazer na minha vida, na sua vida, e a transformação que se dá e as mudanças a partir das boas novas, a partir da restauração, a partir propriamente da libertação que recebemos em Jesus. E a palavra então diz a respeito do carvalho de justiça. Carvalho, a árvore, era uma árvore ornamental. Era uma árvore em que as pessoas admiravam a sua beleza. E agora, o que o Senhor está dizendo para o seu povo, aquele povo que está vivendo na rebeldia, na desobediência, um culto desagradável ao Senhor, que agora estava recebendo a punição de Deus, o castigo, mas Deus anuncia uma salvação, e Deus fala, olha, através